Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. Mais uma vez estamos aqui com muito prazer e dando glórias a Deus pela oportunidade de poder falar no seu coração, de poder contribuir com o seu crescimento espiritual e fazer com que você deixe a Bíblia falar no seu coração. Esse é o propósito do Seminário Teológico Ebenezer. Quer fazer com que sempre, em todos os momentos, a Bíblia possa falar para cada um de nós e, consequentemente, estender essas bênçãos que advêm de Deus através das suas Escrituras. Continuando, Pai Santo, com esses estudos, nós estamos prontos para falar justamente agora sobre o Evangelho de Lucas. Eu fico animado assim porque certamente o Evangelho de Lucas para mim é como se fosse uma oração, uma resposta do que Deus tem falado assim para todas as pessoas em todo o mundo. Justamente porque Lucas é o único escritor bíblico que não é judeu. Ok? Assim, todo o Novo Testamento nós encontramos alguém que não seja judeu escrevendo a palavra do Senhor. Isso é maravilhoso, isso é para a gente dar muitas glórias e muitos louvores. Então, por isso que a gente consegue se assemelhar com Lucas por causa dessa proximidade, né, com alguém que não seja judeu. E isso para nós nos faz entender que o Senhor estende a sua graça, libera o seu poder, não só para aquele povo que ele assim começou desde Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, até a confirmação da chegada de Jesus nos evangelhos no Novo Testamento. Então, Lucas para mim é como se fosse uma proximidade, uma realidade de que Deus também atende àquele que não são da estirpe judaica. E, consequentemente, pelo seu poder, ele nos torna filhos de Abraão também. Pela adoção que vem do Espírito Santo, né? E esse Espírito Santo que é muito bem apresentado no livro de Atos, que nos dá assim uma certeza, como Lucas sendo o autor do livro de Atos, que estamos de fato vivendo com Deus através do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Então, Lucas apresenta no seu evangelho um relato preciso da vida de Jesus Cristo, né? Ele vai apresentar Jesus como um homem, como um Salvador perfeito, que não teve pecado, que trouxe justamente o que nós precisávamos para a salvação. E é importante dizer isso porque Lucas vai escrever para Teófilo, e lá no começo do seu evangelho, a gente pode ler isso muito bem, lá em Lucas capítulo 1, onde ele vai dizer que fez uma investigação muito apurada para que ele pudesse assim ter todos esses detalhes importantes que ele coloca no seu evangelho, né? Ele vai dizer, olha, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme não foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, Lucas estava muito preocupado em dar um relato bastante conciso, verdadeiro e assim explicativo de uma forma
que Teófilo pudesse entender assim perfeitamente. Lucas era um médico, né? Um médico grego, como já falamos, era um cristão dedicado ao Senhor, e ele também participou da pregação do Evangelho justamente com o apóstolo Paulo. Nós temos essa informação lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, né? Então, essas informações sobre Lucas é importante porque Lucas assim, faz muitas referências a várias enfermidades, ele dá alguns diagnósticos assim no seu evangelho. E uma coisa bastante importante que Lucas vai enfatizar é justamente o relacionamento de Jesus com as pessoas, sobretudo com as mulheres, né? Jesus, no Evangelho de Lucas, tem um bom relacionamento com as mulheres, elas que muito ajudaram na propagação do Evangelho. Uma outra coisa que Lucas também enfatiza é sobre as orações, e como já falei sobre a questão das doenças, os milagres de Jesus, assim, cuidando e curando as pessoas, fica muito evidente no Evangelho de Lucas. E como eu falei, mulheres, por exemplo, como a própria Maria, né, que é citada e relata vários atos dela, né, é lá que se tem um louvor àquela mulher digna de receber o Filho de Deus no seu ventre. Vai falar sobre Marta, Maria, vai falar sobre, por exemplo, Maria Madalena. Então, há várias mulheres sendo citadas no Evangelho que faz com que a gente possa perceber o quanto Jesus se importava com essas mulheres e quanto Jesus entendia que elas eram muito importantes para o desenvolvimento do reino de Deus. Um dos versículos chaves que a gente concorda com alguns biblistas está justamente lá em Lucas capítulo 19, versículos 9 e 10, quando diz assim: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse acontecimento se deu justamente na casa de Zaqueu, aquele homem que era um coletor de impostos, aquele homem que ele de fato roubava das pessoas, era assim, impunha pesados impostos para justamente retirar o seu e dar aos romanos. E quando Jesus entra na sua casa, esse homem se converte e vai dizer assim, ó, de tudo que eu tenho, eu vou dar aos pobres a metade, e a outra metade eu vou restituir àqueles que eu roubei 4 vezes mais. Então, de fato, houve salvação naquela casa, na casa de Zaqueu. E, assim, a gente pode definir, por exemplo, o esboço, como nós fizemos no Evangelho de Marcos, em 3 partes. A primeira, falando assim sobre o nascimento de Jesus, que vai desde o capítulo 1 até o capítulo 4. É muito importante citar isso, porque Lucas vai trazer informações bastante interessantes. É o único evangelho que vai citar um pouco da juventude de Jesus, quando ele até se perde, né, dos seus pais. Ele fica em Jerusalém enquanto seus pais voltam para sua casa, e aí eles vão ter que retornar para encontrar seu filho de novo. E quando encontra, Maria, de certa forma, dá até uma bronca em Jesus, porque ele tinha deixado de acompanhar no retorno seus pais. Então nós temos isso nos versículos dos capítulos 1 até o 4. O segundo ponto seria a mensagem e o ministério de Jesus como sendo Salvador. Nós vamos ver isso desde o capítulo 4
até o capítulo 21, e por fim a morte e ressurreição de Jesus, desde o capítulo 22 até o final, no capítulo 24. Aqui é importante dizer que, como nós vimos naquele texto do versículo chave, né? Ele é o Salvador, e nesse sentido Lucas apresenta esse Salvador nesses três aspectos. Eu queria justamente terminar o Evangelho de Lucas, né, esse relato do Evangelho de Lucas, justamente citando uma passagem onde Jesus está com aquelas mulheres irmãs que era Marta e Maria. Né? Jesus geralmente, ele quando estava nas suas viagens, que passava perto da casa de Marta e de Maria, ele certamente parava lá, porque era um lugar que ele se sentia muito bem quisto. E lá no capítulo 10, versículos 38 a 41, diz o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. E aí, enquanto Marta estava fazendo assim, servindo, né, querendo servir Jesus da melhor maneira, com o alimento, com a comida, etc., Marta estava aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. E aí, quando Marta chega, né, dizendo para Jesus, né, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não se importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz para ela me ajudar. E aí Jesus responde: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha que mensagem. Nós vivemos muitas vezes aflitos, querendo resolver as coisas assim de uma hora para outra, e a gente quer que tudo seja resolvido. Jesus não desprezou o trabalho de Marta, mas Jesus quis dizer: olha, a melhor parte nessa nossa vida é escutar o que eu tenho para dizer. Antes de qualquer coisa, antes que nós possamos fazer qualquer coisa, nós precisamos ouvir Jesus falar. Nós precisamos se achegar a Jesus. Nós precisamos fazer como Marta. Estava com o mestre na sua casa, era a grande oportunidade de ouvir os seus ensinamentos. Hoje, nós também temos essa grande oportunidade. A palavra de Deus está na sua mão. Os evangelhos, as boas novas do reino, do Salvador, está nas suas mãos. Por que você não busca esse conhecimento? Nós estamos prontos para lhe ajudar, mas nós sabemos que a palavra é poderosa e ela pode justamente transformar você a partir do momento que você escolhe a melhor parte. Tire tempo para estar com o Senhor. Busque ouvir as suas palavras. Busque ver o que o Evangelho tem para lhe dizer, porque são boas notícias de salvação. E isso nós queremos apresentar a todo aquele que se coloca e deixa as coisas que às vezes podem ser mais importantes de lado para ouvir Jesus. É isso que nós esperamos que você faça. Por isso, espero que esse Jesus, o Salvador, possa abençoar você e toda a sua casa. Até mais.